Muito bem, nação, vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal e agora nós vamos reagir os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando sobre o Flamengo no Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle e a Supercopa do Brasil, decisão contra o Palmeiras já no começo de 2023. E a pergunta é o seguinte, o Vitor Pereira vai dar conta lá no Flamengo de ser campeão? Porque a torcida está em cima, a torcida quer títulos. Já chega escrevendo nos comentários, vamos fazer uma resenha aí, eu vou responder todos vocês. Chega aqui, deixa o seu like no vídeo, seu like é muito importante, pois ajuda o nosso trabalho. E se você não é inscrito na ação, se inscreva, ativa o sino das notificações para você receber todos os vídeos do nosso canal. E esse vídeo tem um apoio exclusivo da maior casa de apostas do mundo, a Bet7k. Inclusive a Bet7k está com uma excelente oportunidade onde você, nesse momento, presta atenção, clicando no link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, você pode ganhar o dobro de bônus. Por exemplo, agora vai ter a final da Copa do Mundo entre Argentina e França. Você pode fazer a sua fezinha lá. Inclusive, se você depositar R$50, você ganha mais R$50 automaticamente. Se você depositar R$1.000, você vai ganhar mais R$1.000 automaticamente, quer dizer, você vai ficar com 2.000, então quer dizer, oportunidade única, inclusive é para as primeiras 50 pessoas que fazerem o cadastro simples que está aqui embaixo e fazer o seu primeiro depósito. Então corre e aproveita, porque é só para as primeiras 50 pessoas de hoje, então vai lá, nesse vídeo aqui, acabando o vídeo, vai lá, clica e já aproveita essa oportunidade. A Bet7k, a maior casa de apostas do mundo, tá certo, nação? Então vamos pro vídeo de hoje, créditos, canal ESPN Brasil. E aí, nação? Escreve nos comentários. Temos 3 títulos importantes. 3. Vitor Pereira vai dar conta? Seremos campeões? Escreve nos comentários. Bora pro vídeo de hoje. Tem o Duílio dando a entender claramente que o Vitor Pereira mentiu, certo? Sim. Pegou pesado. Pegou pesado. Aí, a gente vai pensar agora no Vitor Pereira no comando do Flamengo, o estilo Vitor Pereira, o jeito Vitor Pereira. E a gente resgatou aí o que o Vitor Pereira falou sobre Roger Guedes. Vamos lembrar? Vamos lá. Eu não tenho problema pessoal nenhum com nenhum jogador. Com nenhum jogador. Eu já disse, estou aqui para ajudá-los, estou aqui para tentar que todos eles melhorem em termos de qualidade. Agora, eu tenho que fazer a equipa e fazer a equipa e escolher as substituições em função daquilo que eles me têm dado em termos de treino e de jogo. Portanto, o Roger, que já passou provavelmente um momento bom a fazer golos, hoje é um jogador que está com algumas dificuldades em responder, mesmo em termos de treino, em termos de lutar para dar a volta à situação. Portanto, ele tem que ver para mim, tomara eu que ele tivesse, que eu sentisse, que ele me transmitisse a confiança para eu poder contar com ele para alterar um jogo ou para jogar de início. O problema é que eu não estou a sentir essa confiança. Eu também queria treinar o Liverpool, não é? Se me perguntar a mim, eu queria treinar o Liverpool. Ia já correr para a Inglaterra e treinava o Liverpool, com todo o respeito que tenho ao Corinthians. Mas o Liverpool é o Liverpool. Portanto, aqui não é o que nós queremos. Nesta casa, no meu conceito, em termos de jogo, não é o que nós queremos. É o que a equipa precisa. E o que a equipa precisa, às vezes, é do Roger sobre a esquerda, outras vezes precisa do Roger no meio, outras vezes precisa do Roger sobre a direita, e ele tem que ter capacidade de dar resposta a isso. Ou pelo menos tem que ter a intenção de dar resposta a isto. Tem que ter a intenção, tem que ter compromisso defensivo. Futebol não dá para jogar com jogadores sem compromisso. Ele tenta, mas eu preciso de uma resposta mais forte. Preciso de uma resposta a dizer, eu estou aqui para lutar, para jogar. O Vitor Pereira não tem dá esse para jeito. dizer que ele é 100% mentiroso. Não dá. Porque eu imagino que ele queira treinar o Liverpool mesmo. Não tem a menor dúvida, né? Não tem a menor dúvida. Pelo jeito ele sairia na hora. Pelo jeito ele sairia na hora. Ficou claro. Boa, Plirra. Sairia na hora, isso ficou claro. Não foi o Liverpool, foi o Flamengo, ele já pá. Esse é o jeito do Vitor Pereira. Você vê, ele expôs ali o Roger Guedes. Tem outras também, né? Que ele fala que os jogadores
perderam do Atlético porque estavam com a barriga Atlético cheia. Goianiense. Exatamente. Não esqueça que tem aquele famoso vídeo na internet, quando ele treinava lá a equipe na Arábia Saudita, em que ele vai falar individualmente dos jogadores, e aí tem um assessor ali, o intérprete, falando, aqui nós não falamos individualmente de cada jogador. O senhor, por favor, fale sobre o time. Ele vai, mas você vai agora vetar, editar o que eu vou falar aqui? Eu sou verdadeiro. Eu falo, não sei o que... Imagina, Vitor Pereira, o fulano não fez isso, não recompôs o tradutor. A equipe pode melhorar. Mas era o que Eu acho que ele aconteceu. aprendeu a ser mentiroso com o intérprete. Muito possivelmente. Ô, Plirra, esse jeito aí no Flamengo dá certo? Imagina, ele chega, o Gabigol hoje, isso assim, o Arrascaeta ele tá pode precisando... faltar com a não sei o verdade, quê. mas burro ele não é. Ele sabe com quem que ele mexe. Então, assim, uma comparação com o Gabigol... Primeiro que assim, a crítica maior, aberta, pública do Vitor Pereira em relação ao Roger Guedes era a entrega em campo. Isso. O que ele não errou, ele não mentiu. Mas convenhamos Mas entregou. que esse não é um problema do Gabigol, né? Não, Então, longe disso. um choque com o Gabigol por essa razão, por esse motivo, não vai rolar. Pode acontecer que assim, o Gabigol detesta ser substituído. E não, pelo que a gente viu até hoje, ele não está nem aí quem é o treinador. Se é o Jesus, se é o Dorival. Até com o Dorival conseguiu domá-lo bem, né? Num momento também, aí vai ter uma realidade que o Dorival não viveu, de ter o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique vai voltar. Vai voltar. E aí a gente vai ver como é que ele vai lidar com essa coisa. Tem o Cebolinha lá também. Hã? Tem o Cebolinha também. Cebolinha, que por mais um ano reserva de luxo, não sei se o Cebolinha vai achar muito bom. Mas pela razão que ele implicava com o Roger Guedes, no Flamengo eu acho difícil ele ter qualquer tipo de problema, até porque a competitividade por posição no Flamengo é muito grande. Mas o Paulo Souza, por exemplo, deu uma cornetadinha no Pedro uma vez, lembra? Precisa de jogador com mais profundidade, tá legal, não dá pra jogar junto. E tinha razão nesse aspecto. Tinha. Depois dessa, o Pedro evoluiu. É verdade. Evoluiu, mas já causou um... O problema, William, é ele quebrar essa barreira, porque é o seguinte, imagina, e aí eu não vou nem levar para o lado do campo do jogador de futebol. Eu trabalho numa empresa, venho publicamente, falo o que falou, né? Minha sogra não pôs isso, aquilo, tal. Passa uma semana e eu acerto com a sua empresa. E aí, como é que você vai olhar para mim? Com aquela interrogação, né? Pulguinha atrás da orelha. É a mesma coisa com o jogador, ele vai ter que quebrar isso. É o dia a dia, mas o dia a dia, segundo algumas informações, acho que o Plirra deve ter essa informação também, o dia a dia não era muito bom. Era distante. O dia a dia dele com os jogadores era distante. Ia lá, dá o treino e vai embora. Os auxiliares montavam lá os treinamentos, ele falava, eu quero isso, pegava e ia embora. Muitas vezes Não ele tinha ficava muita só de conversa, fora, não. não tinha conversa, não tinha nada. Ele chegava antes do jogo, chegava lá no vestiário, decidia o time, vai jogar assim. Não é que ele treinava o time de acordo com o que ele ia jogar, com o adversário e tal, não. Era dessa forma. E não quer dizer que isso é errado também. É uma forma de trabalho. Mas varia de cada um. Eu, por exemplo, se eu tenho um chefe assim, pra mim é péssimo. Eu gosto de conversar, eu gosto de trocar, eu gosto de entender as coisas. Pra mim é horrível. É onde eu vou chegar, né? Onde eu vou chegar. Você tá igual o volante, você antecipou aí, beleza? Já. Eu vou chegar. Vai lá. Assim, como os jogadores do Flamengo irão reagir a isso? Será que eles vão... eu vou ficar esperando até a hora do cara chegar no campo e me falar se eu vou ser o jogador, se eu vou jogar ou não, se eu sou o titular ou não? Como é que o jogador do Flamengo vai reagir nesse sentido de falar assim, ele fez aquilo que ele fez no Corinthians, você acha que ele não vai fazer aqui também? Vem cá, quero chamar. Aquela famosa conversa, né, quando o treinador chama no quarto, preciso conversar com você e tal, aqueles treinos de madrugada. Eu não sei se ele vai poder fazer isso no Flamengo. Eu não sei se ele vai poder fazer, por exemplo, como ele fez no Corinthians, de mudar todos os... É que o Corinthians tinha outras necessidades também, mas a equipe do Flamengo não é só o Gabigol que não gosta de jogar, não gosta de sair. O Bruno Henrique volta para o jogo. Você acha que ele vai querer ficar saindo o tempo todo depois que ele adquirir um ritmo para jogar? O Pedro vai querer sair o tempo todo? Porque os caras vão jogar quantos campeonatos, quantos torneios? Sim. O Flamengo teve saídas, deve ter algumas chegadas também para poder suprir aí a ausência de alguns jogadores. Davi Luiz, como é que vai funcionar? É difícil, não vai ser fácil. O que o Dorival fez... É complicado. Só abrindo parênteses aqui, eu fico imaginando assim, quando o Jesus saiu, eu falei isso aqui outro dia, e o Domenech chegou, a história era, Domenech,
Não mexe muito não, hein? Tá funcionando. Não mexe muito no negócio aí que tá engrenado. Foi mexer, deu problema. Ele tá chegando num time onde, finalmente, Pedro e Gabigol jogam juntos. Você falou da zaga, onde o Léo Pereira ressurgiu. E aí a zaga é Léo Pereira e Davi Luiz. Rodinei, que saiu, tinha sido recuperado também, onde você acalmou o Cebolinha um tempo ali na reserva, onde você acalmou o Vidal na reserva. O Vidal, aqui é o Thiago Maia, aqui é o João Gomes, você reserva você. Tá tudo muito redondinho. Perfeito. O desempenho poderia ter sido melhor nas finais? Deveria, sem dúvida. Tanto contra o Corinthians quanto o Atlético Paranaense. Deveria. Mas essa estrutura, ela tá muito bem amarrada. E deu certo. Se mexer. O que ele tem que fazer? Como é que ele vai lidar com uma estrutura que tá funcionando? Porque se ele fizer basicamente a mesma coisa, não vou. Ele não vai poder vir a público e cobrar os jogadores do Flamengo como ele cobrou. Eu acho que a repercussão vai ser diferente dentro do vestiário. Eu não sei se vai ter a mesma aceitação. No Corinthians, no jogo contra o Atlético Goianiense, alguns jogadores já queriam tirar satisfação com ele e não deixaram. Já era uma tirada de satisfação de outra forma, não era uma tirada de satisfação, ô professor, vem cá, vamos sentar e conversar. Já era uma coisa mais pesada, porque já havia tendo alguns... Né, ali, só para relembrar, os episódios dentro do time. Tinha jogado antes com o Palmeiras, né? Sim. Feito um bom jogo, e ele falou que o time estava saciado pelo jogo que fez anteriormente. Barriga cheia. Estava de barriga cheia. Bem lembrado, né? Foi isso. Entendeu? Mas uma diretoria que contrata um técnico com esse perfil tem um objetivo. E o objetivo é melhorar o nível de jogo, melhorar o nível de desempenho do Flamengo, que mesmo tendo vencido, a diretoria não considera ainda o ideal. É legítimo. Assim, independente dele ter feito o que fez com o Corinthians, né, eu acho ele bom treinador. Sim. O Vitor? Ele bom treinador. Sim. Qual foi para vocês a marca do Corinthians do Vitor Pereira? Os 2 jogos contra o Flamengo. Não, mas assim como concepção de futebol. É saber lidar com as dificuldades que o Corinthians apresentou para ele. Porque na primeira conversa, na primeira entrevista, ele falou assim, olha, eu sei, o meu estilo de jogo é um estilo de jogo que eu gosto que pressione, fique com a bola nos pés, que jogue, rode a bola de um lado para o outro, mas eu sei que o nosso time tem uma idade avançada. Só que depois ele descobriu que não era só a idade avançada, era a limitação técnica. E ele soube lidar com determinadas circunstâncias e dificuldades. Eu acho que em algum momento aí eu não sei, né? Eu gostaria de conversar com o Renato Augusto um dia para ver, porque eu tenho certeza que o Renato bateu na porta dele e falou assim, professor, esse posicionamento aqui... o Renato declarou. No Bola da Vez ele falou que uma conversa que ele teve com o Vitor Pereira foi determinante para a mudança de posição. Porque aí ele encontrou o time do Corinthians. Mas ele teve repertório tático para encontrar essas opções? Não, ele demorou demais para entender como ele poderia jogar. E aí ele se utilizou pelo fato... Aí eu já não sei, porque eu não tenho dia a dia. Né? Se ele tivesse um pouco mais de abertura, e estou falando por experiência, não é uma certeza disso. Se ele tivesse escutado um pouquinho mais, por exemplo, o Lázaro, ou tivesse entendido melhor como seria Renato Augusto, provavelmente o que nós vimos em 2 finais contra o Flamengo seria o ano inteiro do Corinthians. Porque ele deixou o Renato Augusto jogando aberto pelo lado esquerdo o ano inteiro. Até a China sabia que o Renato Augusto era camisa 10, que o Renato não pode fazer a marcação pelas limitações físicas que o Renato tem. Aí ele vai e põe o Renato para marcar lateral. O próprio Renato, no jogo pós-jogo Red Bull, falou assim, eu estou tentando fazer o que o professor está pedindo, quando perde a bola, voltar ali para fazer a marcação pelo lado do campo, tá difícil e tal. Ou seja, quando ele coloca o Renato para dentro, ele melhora todo mundo. Ele melhora, sabe? E aí você tem um ponto, como diria a Valone, ponto de interrogação. E se o Willian estivesse jogando com o Renato por dentro? Porque a gente não viu isso. Porque a gente não viu isso. Verdade. Tem muitas coisas Agora, que eu acho que ele poderia ter melhorado. Fato, e ele demorou, mas eu claro, acho que ele fez. A demora para compreensão de algumas situações, posição de jogador e tal. Mas ele chega, o Corinthians perde para o Santos, né? Em Itaquera, no campeonato. Clássicos, assim, de série. O 2-1. Ele estreia contra o São Paulo no Morumbi. Isso. Depois já joga a semifinal do Campeonato Paulista contra o São Paulo. Joga com o Palmeiras também no meio disso tudo. 3-0. E agora, embora ele vá ter dias de preparação... Já pega... É Palmeiras e talvez Real Madrid.
E tem ainda a Supercopa. Só né? isso. Então, Palmeiras na Supercopa. Uma pedreira. Del Valle na É isso Recopa. aí. Del Valle na E tem o Recopa. Mundial. Na Recopa Tem o e Mundial de Clubes. É assim, eu não sei como é que... E a gente sabe como é que a banda toca no Flamengo. A paciência não é exatamente Flamengo é a o seguinte, especialidade da casa. Tem que ser diretoria- campeão. Senão, e às vezes até campeão, E a você não agrada. Plirra, e essa diretoria trabalha um pouco como ele, né? Porque tá trabalhando, o treinador tá empregado, mas eu tô conversando Tá de olho aqui. em outro. E aí, como é que tá? Tudo bem? Nação, é isso daí. Então escreve nos comentários a sua opinião sobre o Vitor Pereira no Flamengo. Eu acho, na minha opinião, que o Vitor Pereira vai dar certo no Flamengo pelo fato de que ele já é um técnico experiente, ele vai saber lidar com o elenco que o Flamengo tem, né? E ainda mais que ele está pedindo reforços pro Flamengo. Eu creio que o Flamengo, o início de ano vai ser determinante pro Vitor Pereira. Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil. Esses 3 títulos serão praticamente uma decisão do futuro do Vitor Pereira. Essa é a minha opinião. Cada torcedor tem sua opinião e eu respeito a sua. Inclusive, quero até que você se expresse nos comentários aqui pra gente fazer uma resenha. Quero que você participe com a gente aqui no nosso canal. Tá certo, nação? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais notícias do Mengão, a gente vai trazendo pra vocês.